Olá pessoal, boa noite todo mundo, sejam bem-vindos, boa noite Thiago, boa noite Ana, Everton. Eu vou falar sobre a decisão de hoje do Supremo, sobre o julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro. Boa noite João Medeiros, boa noite Jonas, Marceleia, olá Priscila Valentim, boa noite. Querida doutora Karina Zacchini, maravilhosa, boa noite. Pois é, pessoal, hoje foi um julgamento muito sui generis, né? Muito estranho tudo isso está acontecendo. Nós tivemos duas surpresas. A primeira surpresa foi a mudança, foi o voto do ministro Cássio Nunes, que foi um voto favorável contra a alegada suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E a segunda surpresa foi da ministra Carmen Lúcia, que ela mudou o entendimento dela. Então eu vou fazer assim, uma breve retrospectiva sobre os fatos, tá? Para vocês entenderem do que a gente vai falar hoje, tá? Para quem não tá muito a par do que aconteceu, sobre essa alegação de suspeição. Bem, primeiro eu vou explicar o que é suspeição, né? Quando que um juiz poderia ser suspeito, né? Juiz suspeito é um juiz que ele tem uma proximidade com a parte. Então, quando o juiz julga uma pessoa e ele é, por exemplo, amigo íntimo dessa pessoa, ele não pode julgar, ele é suspeito, né? Por outro lado, se o juiz ele é inimigo da parte, né? Se o juiz não suporta aquela pessoa, tem raiva mortal, ele não pode ser o juiz da causa, tá? Então, basicamente, os exemplos mais elucidativos da suspeição são esses dois, né? Também quando o juiz tem interesse na causa, por exemplo, a mulher dele será beneficiada na causa, essa causa que ele vai julgar vai ter impacto na causa da esposa dele. Tem outros pontos, mas o mais fácil de compreender a suspeição é essa, tá? Quando o juiz é amigo íntimo, inimigo de uma das partes, tá? E o que aconteceu com a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato começou em 2014, né? Então, desde o início da operação, desde o início das ações contra todos os réus e contra o ex-presidente Lula, a defesa sempre tenta alegar, seja incompetência, seja impedimento ou seja suspeição. Porque quando o juiz, de fato, ele é suspeito, né? Quando o juiz é amigo íntimo ou é inimigo de alguém, ele se declara suspeito, né? O normal é isso, que ele se declare suspeito. Caso o juiz não se declare suspeito, a parte pode entrar com um instrumento processual que se chama exceção de suspeição. É como se fosse uma ação onde a parte alega que o juiz é suspeito. Então, tô indo desde o comecinho, tá? Já foi ajuizada essa chamada exceção de suspeição pelo ex-presidente Lula, pelos advogados do ex-presidente Lula, diversas vezes. E o STF já se manifestou por mais de 3 vezes sobre este caso. E foi decidido que o ex-juiz Sérgio Moro não era suspeito. Tá? Então, primeiro ele não se declarou suspeito, daí subiu para a segunda instância, o TRF4 disse que ele não era suspeito, subiu para o STJ, que é a terceira instância, e disse que não era suspeito, chegou no STF por 3 vezes, o STF entendeu que ele não era suspeito, tá? Mas a defesa do ex-presidente Lula ajuizou um habeas corpus, né? O que é habeas corpus? A princípio, o habeas corpus é utilizado para soltar alguém que sofre uma prisão ilegal ou está na iminência, está quase sendo preso ilegalmente. Mas, no processo penal, principalmente quando nós estamos processando ou investigando réus de colarinho branco, réus com grande poder econômico, com grande poder político, o habeas corpus é utilizado para basicamente tudo. Até para desentranhar um documento. O que é desentranhar documento, professor? É tirar um documento dos autos. Então, na Lava Jato, habeas corpus era utilizado para tirar um documento dos autos, né? Era uma coação ilegal ao documento que estava preso nos autos, né? O documento tinha que ter liberdade, né? Só para vocês verem como esse instrumento importante, esse instrumento constitucional, esse instrumento relevante é banalizado, certo? Então, a defesa do ex-presidente Lula, em 2018, se não me falha a memória, ajuizou o habeas corpus perante o Supremo, né? Não contente com a decisão de primeira instância, de segunda, de terceira, chegou esse habeas corpus ao Supremo, alegando
35ª vez a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E o que aconteceu? O ministro Fachin, que era o ministro relator, tô falando desde o comecinho para vocês entenderem, tá? Para desde o comecinho é bom que a gente faz uma revisão de instâncias, de habeas corpus, né? Para quem é da área e para quem não é, para aprender. Chegou isso em 2018, o ministro Fachin, que é o relator da Lava Jato no STF, ele apreciou aquele habeas corpus. Detalhe, nem eram habeas corpus, eram embargos de declaração. Em sede de habeas corpus foi ajuizado um embargo de declaração. É um recurso que a finalidade é analisar decisão obscura, enfim, várias coisas, né? Enfim. E já chamou para o ministro Fachin, e o ministro Fachin falou: não, o ministro Sérgio Moro não é suspeito, tá? Daí foi a ministra Carmen Lúcia e deu o voto. O ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, não é suspeito. Em 2018 mesmo, o ministro Gilmar Mendes pediu vista dos autos. Pediu vistas, então esse pedido de vistas é normal, acontece, mas não pode ficar 2 anos com o processo. E o ministro Gilmar Mendes ficou com 2 anos com esse processo, tá? Quando o ministro Fachin decidiu a anulação de 4 processos do ex-presidente Lula e remeteu esses 4 processos para Brasília, o ministro Gilmar Mendes agendou, marcou a sessão para apreciar esse pedido de suspeição, tá? Peraí, acho que eu falei embargo de declaração, mas estou me confundindo. Acho que o embargo de declaração foi só no caso da anulação, tá? Então era um habeas corpus mesmo. O embargo de declaração no caso da anulação. Mas enfim. Então o ministro Gilmar Mendes pautou, acho que foi na semana passada. Ele já proferiu o voto, né? Ele ficou quase que 2 horas falando sobre aquelas conversas, supostas conversas, que foram hackeadas, que foram obtidas irregularmente, que foram obtidas através de um ataque cibernético sofrido por diversas autoridades da República. E ele, se baseando naquelas conversas, ele lendo conversas privadas, né, conversas que não foram periciadas, que não foi reconhecida a autenticidade, conversas que o próprio hacker falou que ele alterava alguns conteúdos, que já foi publicado uma vez, era atribuído uma conversa a uma procuradora X, e depois viram que não era, colocaram o nome correto, ou seja, algo que não tem valor nenhum jurídico, algo imprestável. Prova ilícita é prova imprestável. E o ministro Gilmar Mendes passou mais de 2 horas lendo essas conversas, essas provas imprestáveis, tá? E proferiu seu voto a favor da suspeição, entendendo que o ex-juiz Sérgio Moro era parcial, né? Porque o juiz tem que ser o quê? Imparcial, né? Tem que ser neutro, tem que ser equidistante de quem ele está julgando, né? Mas o ministro Gilmar entendeu que ele era parcial, que ele não era neutro, né? E ele utilizou basicamente essas provas ilícitas, né? Se baseou nas conversas, né? Dizendo que era um absurdo aquele tipo de conversa, enfim. E outro ministro que deu voto nessa mesma sessão foi o ministro Lewandowski, que acompanhou o ministro Gilmar Mendes, né? A gente fala no direito, acompanhou a divergência, né? O que é isso? Primeiro quem vota é o relator, foi o ministro Fachin, que ele faz um relatório, e a tendência é que os demais ministros, os demais juízes acompanhem o relator. Quando um dos juízes não acompanha o relator, ou seja, quando ele pensa diferentemente do relator, ele dá um voto divergente, então ele abre a divergência, né? Só para vocês entenderem um pouquinho, né? Então o ministro Gilmar Mendes votou pelo reconhecimento da suspeição e Lewandowski também. Então, como ficou o placar? 2-2. 2 votos contra a suspeição, ministro Fachin e ministro Carmen Lúcia, 2 votos a favor da suspeição, ministro Gilmar Mendes e ministro Lewandowski, tá? O ministro Cássio Nunes Marques, que é um ministro, o último a ser indicado, que ingressou na corte, ele pediu vistas dos autos, né? Para analisar, e com razão, né, ele não tinha participado desse outro julgamento ocorrido há muitos anos atrás, né? Então estava aquele suspense, né? O ministro Cássio Nunes Marques já se declarou como um juiz garantista, geralmente ele votava juntamente com outros juízes em votos que não eram muito favoráveis à Lava Jato, então acreditávamos que ele seria favorável à suspeição.
Mas hoje foi uma surpresa, ele proferiu um voto muito bom, perfeito tecnicamente, juridicamente, porque no direito, gente, o direito não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Então nós temos tantas leis, nós temos uma Constituição tão ampla, que é natural que haja entendimentos diferentes. E nós temos que respeitar os entendimentos diferentes, mas é importante que haja fundamento jurídico, fundamento técnico, né? Então, tecnicamente, o voto do ministro Cássio Nunes foi muito bom. Basicamente, ele abordou 3 pontos que eu anotei aqui no meu caderninho. O primeiro ponto que ele abordou, ele disse que o STF já apreciou essa questão outras vezes. E o STF já tinha entendido que o ex-juiz Sérgio Moro não era um juiz parcial, não era um juiz suspeito. Então ele entendeu que essa questão já estava decidida. Em direito nós falamos, a questão já estava preclusa, ou seja, precluiu. O que acontece? Precluiu, já acabou, essa matéria já foi julgada, já foi apreciada, tá? Então esse foi o primeiro ponto, muito importante. O segundo ponto muito importante foi o seguinte, ele disse que o habeas corpus, né, esse remédio constitucional, não se prestava, ou seja, não serve para analisar a suspeição. Correto? Correto. A suspeição ela tem que ser arguida na exceção de suspeição. Já foi a juíza da exceção de suspeição que foi rechaçada em primeira, em segunda, em terceira e em quarta instância. Daí a defesa vem com habeas corpus. Então não é o mecanismo adequado. O próprio STF já decidiu isso por várias vezes que não é adequado o habeas corpus para se analisar eventual suspeição, tá? E o terceiro ponto, muito correto, da decisão do ministro Cássio Nunes Marques é que não se pode basear-se em provas ilícitas, que aquelas provas obtidas por meios ilícitos, e não pode ela fundamentar um julgamento qualquer que seja, tá? Bem, então tivemos esse voto. Com esse voto, como ficou o placar? O placar ficou 3, né? Eu comecei aqui 3-2 contra a suspeição, ou seja, favorável, digamos assim, ao ex-juiz Sérgio Moro, tá? Eis que vem a ministra Carmen Lúcia com um voto novo, né? Veja, como foi há 2 anos atrás, ela poderia mudar o entendimento? Poderia, não há problema. Agora, ela tem que dizer por que ela mudou o entendimento dela. Ela tem que trazer um fato novo, né? Não pode falar, não, eu entendi assim, agora eu mudei. Mudou por quê, né? Por que você passou a entender dessa forma? E tudo levava a crer que ela ia se basear nas conversas hackeadas, que ela ia se basear na prova ilícita, porque o único fato novo que aconteceu foi esse. Um fato imprestável, um fato criminoso, um fato que não pode ter nenhum efeito jurídico, mas como o ministro Gilmar Mendes estava lendo diversas supostas conversas, a gente acreditava que ela poderia se basear, né, nesse conteúdo imprestável, né? Imprestável é um termo até jurídico, tá, pessoal? Prova ilícita é imprestável. E surpresa, todos ficaram quando ela alegou os mesmos pontos que ela não tinha acolhido anteriormente. Tudo que a defesa, quase tudo que a defesa do ex-presidente Lula disse, ela entendeu que seria elementos de suspeição. Então, por exemplo, qualquer um dos pontos que o ex-presidente Lula dizia que o ministro Sérgio Moro é suspeito, porque ele decretou a condução coercitiva do ex-presidente Lula sem intimá-lo. Veja, a condução coercitiva do ex-presidente Lula foi a 111ª da Operação Lava Jato. 110 outras pessoas haviam sido conduzidas coercitivamente antes. Então ele não vai ser suspeito para todas? Então decretar uma condução coercitiva torna o juiz suspeito? Qual que é a relação? Não se pode falar, ele decretou a condução coercitiva de uma maneira espetaculosa porque ele foi levado na Polícia Federal do aeroporto e com imprensa. Então ter imprensa torna ele suspeito? Qual que é a relação? Então tem que ter uma relação. Tem que dizer, olha, ele decretou a condução coercitiva de um jeito tal e isso demonstrou a suspeição. Agora não foi apontado, não foi dito qual decisão dele na decisão que decretou a condução coercitiva demonstra que ele seria eventualmente suspeito. Então, tá claro até aí? Estão entendendo?
Então, se decretar a condução coercitiva de alguém significa ser suspeito, o ex-juiz Sérgio Moro seria suspeito em relação aos 110 outras pessoas que foram conduzidas coercitivamente, certo? Qual o segundo ponto que a defesa do ex-presidente Lula, e segundo Caio Coppola, né, o ex-condenado, o ex-corrupto, o ex-lavador de dinheiro, foi a interceptação telefônica que ele sofreu. Né? O ex-presidente foi interceptado, a sua família foi interceptada, seus advogados foram interceptados. Sim, ele foi interceptado, é uma técnica de investigação, uma técnica especial de investigação que é amplamente utilizada quando se investiga crimes contra o sistema financeiro, quando se investiga réus de colarinho branco, quando se investiga corrupção, quando se investiga lavagem de dinheiro. Nós não fazemos uma interceptação quando o crime investigado é uma pichação, por exemplo. Nós não fazemos uma interceptação quando o crime a ser investigado é um furto. Agora, em grandes operações de combate à corrupção, interceptação telefônica é uma medida essencial, tá? A não só a interceptação telefônica, como a quebra do sigilo telefônico, a quebra do sigilo telemático, a quebra do sigilo fiscal, a quebra do sigilo bancário. Então, dizer que porque o ex-juiz decretou a interceptação telefônica do investigado o torna suspeito, todos os juízes do Brasil que trabalham com combate à corrupção, que já decretaram a interceptação de algum réu, de algum investigado, também seriam suspeitos, né? Ah, foi interceptada a família. Aí eu nem teria muitos elementos para dizer se de fato a família também foi interceptada, tá? E se os advogados foram interceptados. Advogado não tem imunidade. Se há elementos, se há indicativos que um advogado estaria envolvido numa prática delitiva, seja envolvido no crime do seu cliente ou do seu amigo, claro que ele pode ser interceptado. Não há imunidades em relação ao advogado. Se fosse assim, nenhum advogado poderia ser investigado, certo? Então, este argumento que foi abraçado pela ministra Carmen Lúcia, que ele de fato interceptou as conversas telefônicas do ex-presidente Lula, que a família foi interceptada e que o advogado foi interceptado, também não está previsto no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil como um indicativo de suspeição. Então, se for assim, nenhum juiz decreta interceptação. Estão acompanhando, pessoal? Espero que sim, né? Tô usando uma linguagem bem clara, tá? Agora, o terceiro ponto que a defesa do ex-presidente Lula alega e que a ministra Carmen Lúcia também concordou foi a divulgação daquela conversa com a ex-presidente da República, né? Agora, vocês lembram daquela conversa, né, do Bessias, né, que o ex-presidente falava pro ex-presidente Lula que o Bessias ia entregar o papel para ele usar em caso de necessidade. O que seria esse papel? Esse papel seria o termo de posse como ministro, ou seja, ela quis dizer, caso a Polícia Federal bata na sua casa para te prender, você mostra que você é empossado, que você é um ministro, o ministro tem foro de prerrogativa de função, tem foro privilegiado, não pode ser preso por um juiz de primeira instância, tá? Essa foi a conversa, né, traduzindo o que eles quiseram dizer. Agora, não foi a ex-presidente, que na época era presidente em exercício, que havia sido interceptada. Quem estava interceptado era uma linha que não era nem do ex-presidente Lula, era do seu segurança. Por quê? A Lava Jato constatou que o ex-presidente valia-se de celulares de outras pessoas para se comunicar com integrantes da organização criminosa e outras pessoas. Então estava interceptado o celular do segurança do ex-presidente Lula, que recebeu a ligação da ex-presidente Dilma. Então veja, não é porque uma pessoa que tem foro por prerrogativa de função liga para o telefone de um investigado que está interceptado, que vai puxar a competência pro Supremo, né? Vocês entendem isso, né, pessoal? Não teria menor cabimento. Então quem foi interceptado era o presidente Lula, numa linha que estava em nome do segurança dele. Ah, mas pode interceptar a linha em nome de outra pessoa? Claro que pode, pessoal.
É crime de colarinho branco, organização criminosa, os corruptos, os criminosos não colocam telefones em seu nome. Eles colocam no nome de funcionários, da mãe, do tio. Então, a boa técnica investigativa recomenda que seja descoberta as linhas que são utilizadas, independentemente do nome de quem está registrado, certo? Se fosse assim, ninguém teria a linha no seu nome, né? Iria alegar depois, não, mas essa linha não estava no meu nome, estava no nome da minha diarista. Ela foi interceptada. Não é bem assim, né, pessoal? Então, o que eu acompanhei do voto da ministra Carmen Lúcia, ela trouxe esses 3 pontos, né? Da decretação da condução coercitiva, da interceptação telefônica e da divulgação da conversa, que isso caracterizaria a suspeição. Agora eu pergunto, isso demonstra o quê? Que ele era inimigo do ex-presidente Lula? Não demonstra nada. Tem que ter uma ligação, tem que ter uma consequência lógica. Isso não faz prova. Ele decidiu, foi o pedido de interceptação feito pelo Ministério Público, pela polícia, ele decidiu. Um outro ponto que a defesa traz, que diz que como ele aceitou o convite para ser ministro, isso demonstrou que ele era suspeito. Olha, isso é uma narrativa política, é uma narrativa falaciosa. Ele aceitou ser ministro porque ele quis ser ministro, independente dos motivos dele. Não se sustenta essa narrativa falsa de que ele teria condenado o ex-presidente Lula para o ex-presidente não ser ficha limpa, não poder concorrer na eleição, porque dali 2, 3 anos o presidente Bolsonaro ia ganhar a eleição e ia convidá-lo para ministro. Veja, não tem a menor razoabilidade esse entendimento. O ex-juiz Sérgio Moro tinha que ser futurologista, porque ele mal conhecia o então deputado federal Bolsonaro na época. Mas, diante disso, ele entendeu que ele era suspeito e ela mudou o seu voto, tá? A ministra Carmen Lúcia também foi muito cautelosa ao dizer que ela não estava se utilizando das provas ilícitas, que ela jamais faria isso. E mesmo o ministro Gilmar Mendes também estava bem diferente hoje, embora ele estivesse extremamente exaltado, extremamente nervoso, proferindo injúrias contra o ex-juiz Sérgio Moro, contra o meu colega Deltan Dallagnol, fazendo ilações que não se condiz com a postura de um juiz e muito menos com o juiz da Suprema Corte. E ele, sempre falando que não estava usando as provas, as mensagens, ele falou isso inúmeras vezes. Por quê? Porque se ele dissesse que estava fundamentando o seu voto na mensagem roubada, ele ia gerar um grande precedente. Que precedente? Vamos interceptar todas as pessoas, vamos interceptar todas as autoridades e se for descoberta alguma ilegalidade, a gente vai poder usar isso, porque já houve um precedente do Supremo. Estão entendendo? Então, na semana passada, o ministro Gilmar Mendes se baseou nas conversas, ele passou a sessão inteira lendo as supostas conversas, né? E hoje ele disse que ele não está se baseando nas conversas. E depois do voto do ministro Gilmar, né, quando ele concluiu o novo voto não, mas a nova sustentação dele, o ministro Lewandowski também pediu a palavra e também falou que em hipótese alguma ele estava levando em consideração as mensagens, tá? Então veja como eles mudaram de entendimento. Então, diante disso, por 3-2, foi considerado, o STF considerou que o ministro Sérgio Moro era suspeito no que se refere a este caso do triplex, né? Até perdi, é tanto caso que até me confundo, mas acho que é o caso do triplex. E a ministra Carmen Lúcia também quis deixar bem claro que essa decisão foi somente para aquele caso específico, que ela não dizia respeito a outros casos, porque de fato, se não me falha a memória, o caso do sítio, quem proferiu a condenação não foi o juiz Sérgio Moro, foi a juíza Gabriela Hart. Então, de fato, não poderia alcançar outros processos. Mas, evidentemente, que esse precedente que causou a maior insegurança jurídica é um precedente gravíssimo, é um precedente onde uma ministra muda o voto proferido há 2 anos atrás, onde depois de 7 anos de investigação, de operação, a Suprema Corte entende que o ministro, que o juiz, né, o ex-juiz que estava julgando a maior operação de combate à corrupção do Brasil e da história era suspeito, tá?
Então, pessoal, basicamente é isso. Depois disso, o ministro Fachin pediu a palavra, né? Ele falou também, novamente, que falou de uma forma muito acertada. Pessoal, quando eu critico uma decisão, não importa se eu tenho simpatia ou antipatia pelo juiz, eu critico a decisão. Eu critiquei a decisão do Fachin quando ele anulou os quatro processos do ex-presidente Lula. No meu entendimento, eu não tinha fundamento jurídico algum, tá? Agora, hoje, quando ele fala novamente o seu voto, os argumentos dele foram muito técnicos e muito adequados, e eu concordo com esses argumentos dele. Ele disse que a suspeição já foi analisada 3 vezes, ele disse que já havia transitado em julgado, já foi decidida essa questão, e que esses últimos argumentos trazidos pela defesa do ex-presidente Lula, quais são os argumentos? Que ele aceitou ser ministro do presidente Bolsonaro na época em que a Carmen Lúcia e o Fachin proferiram o seu voto, né? Essa questão ele nem tinha sido ainda alçado ao cargo de ministro. Então essa questão nem tinha sido apreciada pelo juiz da primeira instância, pelo juiz da segunda instância, pelos juízes dos tribunais. Então ele falou que esses 3 últimos argumentos, que era a condenação do ex-presidente Lula, que era ele ter aceito o convite de ser ministro, não foi apreciado, e de fato não foi apreciado. Então, trazendo minha análise jurídica e técnica, não vejo suspeição, e falo isso não é porque eu trabalhei na Lava Jato, não é porque são os meus colegas, não, estou sendo técnica, tá? Por exemplo, o meu colega Deltan concordou com a decisão do ministro Fachin em anular, não concordou, mas ele disse que tinha fundamento jurídico. O Sérgio Moro também, eu fui contra, tá? Então, falando como professora, como operadora do direito, não há elementos de suspeição que se justifique. Não foi demonstrado que o ex-juiz era inimigo, não foi demonstrado que ele foi imparcial. As medidas que ele decretou, condução coercitiva, interceptação telefônica, foi decidido contra o ex-presidente e contra mais de 100 réus, tá? Então eu não vejo qualquer tipo de suspeição, mas infelizmente o Supremo viu, e o que vale não é a minha opinião, né? É a opinião do Supremo. Então, entendendo que o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, era suspeito naquele caso do triplex, vai ser anulado, tá? Agora, o que está pendente também? Está pendente de julgamento a anulação do Fachin, né? Porque agora tem que ser decidido se esse processo vai continuar na 13ª vara. Então agora é importante que seja reunida o pleno, né? Porque o ministro Fachin, ele encaminhou para o pleno para dizer se vai ser mantida ou não a remessa dos autos para Brasília. Se o STF entender que sim, que o ministro Fachin estava correto, que tinha que mandar mesmo para Brasília, tudo vai para Brasília. Se o pleno entender que não, que deve permanecer na 13ª vara, não vai ser anulado as outras 3 condenações, mas vai ser anulada essa condenação por conta da suspeição. Ficou claro, pessoal? É muita informação, né? Eu tô tentando falar de uma forma bem clara para vocês entenderem, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar aqui, mas basicamente é isso. Então, por que isso causa uma insegurança jurídica? Porque cabe à justiça trazer a paz social, para apaziguar os conflitos, né? Quando alguém procura a justiça, é porque tem gente que está em conflito, né? Então, nesse caso, o Ministério Público dizia que o ex-presidente Lula praticou crimes de corrupção. Ele dizia que ele era inocente, tinha um conflito. Foi levado à justiça e a justiça resolveu. Agora, quando a justiça resolve em primeira instância, a mesma decisão se mantém em segunda instância, a mesma decisão se mantém em terceira instância, na quarta instância, tá? 3 vezes já foi dito que ele não era suspeito. E depois de 2 anos, um habeas corpus, tá? Um habeas corpus, não era uma decisão de suspeição parada, entende-se que ele é suspeito, e com a alteração do voto da ministra Carmen Lúcia, então isso mostra uma completa insegurança jurídica. Então, qual que é o primeiro impacto? O primeiro impacto é nos operadores do direito, são nos investigadores. As pessoas que eu atualmente não estou mais trabalhando na área criminal, eu trabalho na área civil.
Mas eu tenho certeza que meus colegas, que a polícia vai estar desanimada. Vai falar, gente, o que adianta? A gente trabalha, a gente investiga, a gente prende, o Ministério Público processa, tem condenação e depois chega lá na última instância tudo é anulado. Então já causa essa desesperança, essa falta de estímulo para fazer um bom trabalho, tá? Isso também causa uma insegurança jurídica na sociedade. A sociedade, quando ela não confia na justiça, ela se torna desesperançosa, ela não vai se interessar pela vida do país, não vai se interessar mais pela política, não se interessa mais por nada. Isso causa um mal-estar emocional nas pessoas, né? As pessoas precisam do quê? De estabilidade, precisam de confiança, precisam de seriedade, de segurança. E vivemos numa insegurança, seja insegurança pública e seja insegurança jurídica, né? Então, assim, como professora, eu acho que é extremamente lamentável essa decisão. Ela não pode mais ser reapreciada, né? Não vai ser apreciada por todos os ministros. Caberia à segunda turma, e a segunda turma entendeu que ele era suspeito, tá? Vamos ver agora nos demais processos, né? Nos demais processos, se isso também vai ser reapreciado. Eu não sei se tem algum habeas corpus nesse sentido, e possivelmente outros réus também vão alegar a suspeição e vão querer anulação dos seus casos também, evidentemente, né? Eu acabei de dar uma entrevista agora para a CNN, que vai ao ar no Jornal da CNN. O jornal começa às 9h30, daqui 1 hora. E eu falei justamente isso, né? Juridicamente falando, não teria fundamento nem para ser declarada essa suspeição e nem para outros réus invocarem o mesmo precedente. Mas isso vai acontecer. Seguramente outros réus vão pedir e seguramente o STF... Tô fazendo panelaço aqui, espero que não seja contra mim, tá, pessoal? Contra a nossa live, né? Deve ser contra o presidente, coitado do presidente, sabe? O Supremo toma decisões absurdas, né? Fazem panelaço contra ele, deviam fazer contra o Supremo. Mas enfim. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né, a situação que causa uma grande insegurança jurídica. Não sou só eu que falo, vários outros juristas, vários outros juízes, vários outros promotores têm essa mesma percepção, né? Só as pessoas corruptos que gostaram dessa decisão, porque abre uma porta para impunidade, abre uma porta... Eu vou fechar a janela, tá, gente? Só um minutinho, tá? Por causa do panelaço, tá? Pronto, voltei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Minha função aqui é essa, é explicar... Né? Tô dando um oi aqui, oi pro Lailton. O Lailton é um seguidor aqui que ele foi atropelado, coitado do Lailton, vai operar a perna. Desejo melhoras para você, tá sempre acompanhando aqui a gente, mesmo do hospital, tá? Obrigada a todo mundo que tá acompanhando, Marcos, Renan Gomes, Ademir, Ana Moura. Tá melhor, Lailton? Que bom que ele tá melhor. Né? Então, o meu papel é isso, pessoal, é trazer para vocês o que acontece, é traduzir as decisões judiciais, seja do Supremo, seja do STF, que são decisões complicadas para a gente que é da área jurídica. Tem vezes que a gente fica sem entender, né? Então, eu fiz questão hoje eu fiquei trabalhando, ouvindo os votos, anotando o que era mais importante para eu trazer para vocês. Eu acho que eu falei basicamente de tudo, porque vocês têm que entender o que está acontecendo, né? Vocês têm que entender por que o Supremo adotou essa decisão, por que o Supremo entendeu que o ex-juiz era suspeito, porque ele decretou a condução coercitiva do Lula, porque ele decretou interceptação. Então vocês têm que saber, ainda que vocês não concordem, né? Tem que saber quais foram os motivos, para ter mais base para falar, seja numa conversa com a sua família, uma conversa com amigos, né? Vocês têm que entender, né? Não tem que ser advogado, não tem que ser da área jurídica para entender o que está acontecendo, né? Então, aqui a Silvia, tudo bom, Silvia Bonfilioli, perguntando o que podemos fazer. Bem, juridicamente falando, nada pode ser feito, né? Agora, como cidadãos, vocês podem se manifestar de uma forma pacífica, seja nas redes sociais, né? Eu vou salvar a live, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, né? Fiquem tranquilos. Vou deixar salva. Então não há muito a ser feito, né? Mas primeiro vocês têm que ter o conhecimento, tem que ter a informação e passar essa informação para o maior número de pessoas possível. Porque falando sobre o assunto,
Eu acho que, eu acho que a nossa opinião da sociedade, agora eu falo como cidadã, acaba chegando em quem a gente quer que chegue, né? Por exemplo, eu falei, né, que o ministro Gilmar Mendes hoje deixou muito claro que ele não queria invocar as provas supostamente ilícitas, que ele não estava se baseando nas conversas hackeadas. O ministro Lewandowski também, a ministra Carmen Lúcia também, eles insistiram muito nesse ponto. Por quê? Porque durante a semana inteira, todo mundo falando na mídia, advogados, professores, procuradores, insistindo no absurdo que seria julgar a suspeição com base nas conversas ilícitas, né? Ia dar um habeas corpus, como é que a gente pode falar, preventivo, para que outras pessoas cometam crimes, né? Então, imagina que prato cheio. Então, até eles, os próprios ministros, poderiam correr esse risco de serem interceptados indevidamente, de serem hackeados, né? E depois eles não iam poder sustentar, caso fosse descoberta alguma irregularidade, né? Eventualmente, né? Vamos supor, né, hipoteticamente, não estou falando que eles pratiquem irregularidade, longe disso, mas vamos supor que venham interceptar um ministro, um deputado, que quer que seja, e nessas conversas tenham elementos de prova de que praticaram crimes, tá? Ia ser alegado o presidente do STF. Não, mas o STF aceitou essa prova ilícita. Então, se cabe uma prova ilícita contra um ex-juiz, também cabe uma prova ilícita contra um deputado, contra um ministro, quer que seja. Então, foi tão insistido isso na mídia, nas redes sociais, comentaristas políticos, que pode ser que isso tenha surtido esse efeito nessa mudança de entendimento dos ministros. Pode ser que não, mas é possível, né? Então, por isso que é importante que vocês entendam o que está acontecendo, que tenham informações confiáveis e conversem sobre isso, expliquem para outras pessoas que tenham dúvidas, né? Para que vocês tenham esses elementos do que está acontecendo no nosso país. Então, só aproveitar que tem bastante gente aqui ainda, até agradeço a todo mundo que está assistindo, estava com quase 600 pessoas, foi o recorde das minhas lives sozinha, né? Vou falar um pouquinho sobre o meu curso, que eu estou recebendo muitas mensagens, mas eu já não consegui responder, que eu estava com muito trabalho. O curso, já estão abertas as pré-inscrições para o meu curso Justiça e Corrupção, que é um curso voltado para o público em geral, para vocês que estão aqui na minha live, é para vocês o curso, tá? Não tem que ser advogado para poder fazer o curso, não tem que ter nenhum pré-requisito, não tem que ter nenhum conhecimento prévio de direito, tá? Então, o curso é para você que é leigo, que não estudou direito, que trabalha em uma área completamente diferente. É também indicado para quem faz direito, mas quer aprender mais, quer ver na prática como funciona, e até mesmo para advogados de outras áreas. Teve uma advogada tributarista que fez pré-inscrição, teve uma advogada de família que fez pré-inscrição, porque o curso é voltado para a área criminal, né? Então, qualquer pessoa pode fazer o curso, tá? Eu recebo essa pergunta acho que umas 100 vezes por dia, tá? Então, eu até deixei lá já um destaque, mas qualquer pessoa pode fazer o curso. Então, as inscrições estão abertas, as pré-inscrições. Quem já se inscrever agora já vai garantir a vaga e vai garantir o desconto de 25%, tá? Porque a ideia é em abril, lá pelo dia 8, dia 10 de abril, que vai estar pronto o curso, que eu ainda tô gravando, vai ser abertas as inscrições definitivas, e quem já se inscreveu agora já vai ter garantido esse desconto de 25%. Tá? Então eu vou explicar tudo isso, eu vou explicar a função dos poderes, o que são os 3 poderes, o que cada um faz, como é que os ministros do STF se tornam ministros, quais são as propostas de emenda constitucional para mudar essa escolha. Até ontem eu falei no programa Direto ao Ponto, né? Eu falo muito sobre isso, que tem uma PEC, que é a PEC 35/2015 no Senado, que muda o critério de escolha dos ministros do STF, né? Porque atualmente é o presidente que escolhe, eles são vitalícios, né? E essa proposta é diferente, é uma proposta para que haja um mandato para os ministros do STF, para que haja um mandato de 10 anos, o que eu acho que é muito interessante. Tem muita gente pedindo aqui para entrar, eu vou puxar alguém aqui, tá? Eu vou puxar algumas pessoas para a gente conversar. Vamos ver se o Alessandro entra. Quem quiser entrar, pode entrar, já que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Não entrou, não deu certo. Vamos ver se tem outras pessoas que queiram entrar aqui para conversar. Isso acontece direto. Na hora que eu chamo, todo mundo fica pedindo. E na hora que eu chamo, a pessoa não entra. Vamos ver aqui se tem mais algum pedido.
O Lailton, vamos chamar o Lailton. Vamos ver se o Lailton entra. Tem um pedido do Lailton. O Lailton é um dos meus melhores seguidores. O Lailton tá sempre me assistindo. Eu faço live, o Lailton sempre assiste. Ah, Lailton do hospital, coitado. E aí, doutora, é um prazer, viu? Tudo bom, Lailton? Que prazer falar com você, meu seguidor preferido, você. Tudo bom com a senhora? Tudo bom? E você, como é que você tá? Você tá melhor? Você já operou a perna, Lailton? Eu operei hoje, consegui operar hoje. A senhora tá ouvindo bem? Eu tô ouvindo sim. Sim, Você operou hoje? sim, estava marcada para dia 5 de abril, aí conseguiram adiantar para hoje. Aí eu Olha tô com um só, ferro gente, na o perna. Lailton operou, tá no hospital e tá assistindo live. Isso sim que é um maravilhoso seguidor, viu? Você é É sempre um muito prazer dedicado, assistir. viu, Lailton? Só que eu É não sempre um lembro de prazer onde você assistir. é, Lailton. De onde você é mesmo? Eu sou do Pará. Ah, do Pará, isso É, mesmo, né? o sotaque quase entrega, quase na maioria das vezes. Sou do interior do Ah, Pará, mas eu tô em Belém. oi? Tá um pouquinho ruim Eu a tô em conexão. Belém. Ai, tá me ouvindo, Lailton? Sim, tô vendo. Tá um pouquinho travando, tá? Ficou clara a explicação? Você não é da área jurídica, né, Lailton? Então, quero saber se você conseguiu entender, se ficou claro, né? Porque a ideia é essa, né? Sempre entendo tudo. É a melhor professora que tem aqui. Ai, obrigada, Lailton. Muito Eu sempre, obrigada. eu sempre fico alegre quando eu vejo as Ai, suas que lives. bom. Eu fico Tudo muito feliz, bem viu? explicado. Tá todo mundo A gente, escrevendo a gente aqui. Boa sempre faz recuperação graça, a para gente sempre faz você. graça com os meninos. Obrigado, pessoal. A senhora quer ver a perna como ficou? Então, tá um pouquinho ruim a sua conexão, Lailton. Tem horas que eu não consigo, não sei se é a minha, não sei se é a sua, tá? É a minha, a Mas, minha que é um pouco ruim. mas eu fiquei muito feliz de falar com você, né? A gente sempre se falava por direct, agora a gente está se E, vendo, né? Desejo uma ótima recuperação para você e se cuida, descansa, tá? Mas sempre assiste aqui tá minhas ok. coisas, tá, Lailton? Não perca. Com certeza. Eu até já ativei o sininho já de live. Como é que é? Eu até já ativei o sininho de live, de stories, tudinho. Isso, muito bem. Ó, pessoal, sigam o Lailton e coloquem o sininho aí para sempre que tiver live, stories meu, né? Para não perder, né? Ó, um monte de gente escrevendo aqui para você. Boa recuperação, boa recuperação. E faço votos que você fique bom logo, tá, Lailton? Obrigado, doutora. Obrigado, pessoal, também que está desejando melhoras. Então tá, Lailton, tudo de bom para você. Boa noite, melhoras, tá? Boa noite para a senhora também, foi um prazer. Prazer foi meu. Tchau, Lailton. Tchau. Agora, eu nunca sei aqui como é que faz para... Oh, meu Deus. E como é que eu faço para tirar o Lailton agora? Eu vou tentar sair aqui, eu acho que sai, né? É estranho, não tá. O Lailton quer continuar com a gente. Até chamei aqui uma outra pessoa, vamos ver se vai entrar outra pessoa. Tem como clicar alguma coisa aí, Lailton? Ah, Lailton já foi. Você viu só, gente? Isso que é seguidor, né? O menino operou a perna, foi atropelado, coitado, e tá assistindo a live, né? É demais, né? Eu chamei, acho que. A gente ficou mexendo aqui, o filtro fica mudando. Ah, Júlia, né? É Oi, Júlia? doutora Tomé, é isso? Tudo bom, Júlia? Tudo bem, e você? Tudo bom? Seja bem-vinda aqui à nossa live. Da onde você é, Júlia? Sou de Ribeirão Preto. Ah, daqui no interior de São Paulo, né? Isso. Você mora aqui em São Paulo? Também não, né? Eu não sei se é a minha conexão que tá ruim, pessoal. Acho que a minha conexão tá horrível aqui. Eu não escutei. O que você falou? Você mora em que cidade? Oi? Você mora em que cidade? Sem Ah, sair de São tá. Eu Paulo, moro em não. São Paulo, tá? Eu sou santista, mas eu moro aqui em São Paulo. Eu Uhum. trabalho em Porto Alegre, né? A minha lotação é lá em Porto Alegre, na Procuradoria Regional da República de Porto Alegre. Uhum. Mas por conta dessa pandemia tá tudo fechado, as procuradorias, né? Enfim, o que eu não concordo, acho que devia estar aberto, mas enfim. Tô trabalhando de casa, então eu tô direto aqui em São Paulo, né? Eu sou estudante de Direito. Maravilha, que período que você tá, Júlia? Estou no quarto período, eu faço Direito lá na UFO, Ai, Federal de Urbana. parabéns!
Menina inteligente, então. Tô Muito. fazendo estágio lá no Fórum de Uberlândia. No Também fórum? comecei. Só que aí eu tô ficando em Ribeirão porque o fórum lá tá com o expediente suspenso, né, por Ah, causa tá. da pandemia. Aí eu vim pra E, Ribeirão pra ficar com meu pai. entendi, entendi. E você faz estágio em que área que você faz? Oi? Criminal, civil? Eu faço nas turmas recursais. Desculpa, não entendi. Nas turmas recursais. Ah, entendi, entendi. Ah, interessante. Muito Que é, bom. é a segunda instância do juizado especial, né? Ó, aqui o Paulo tá falando, Júlia, fala para a Tamé não desistir de nós. Jamais, nunca vou desistir. Eu nunca vou desistir do nosso país, da nossa sociedade. É isso que me move, entendeu? Jamais, né? E você E gosta assim, da área penal? oi, se eu gosto da área penal? Isso. Então, no momento, assim, não sei direito ainda o que eu vou, assim, querer seguir. Porque eu gosto muito de estudar, sabe? Eu gosto de estudar de tudo. Então, eu não Entendi, tenho assim, uma entendi. preferência. Mas, né, vamos ver. Você é uma inspiração pra mim. E você pensa em prestar concurso, advogar? Você já pensou nisso? Eu penso em prestar concurso. Inclusive, Ótimo. Então já. eu vejo seus destaques todos aqui para as dicas, né? Ah, isso mesmo, é o que eu sempre falo, né? Muita gente pergunta, professor, eu vou começar direito, eu comecei direito, qual dica? Prestar atenção na aula, primeira coisa, não faltar, agora a gente tá em pandemia, né? Mas não faltar, prestar atenção na aula, anotar, estudar. Só de fazer isso já é importantíssimo. Você já sai na frente que a maioria não presta atenção, a maioria falta pra caramba, não estuda, então você já sai na frente, né? E complementando com doutrina, com resuminho, a melhor dica que eu posso dar, né? E de quando eu for chegando lá no sexto período, né? Mais para frente, daí começa a estudar mais pesado, né? Quando dando para fazer um cursinho também ajuda, não todo mundo pode fazer, né? Mas são as dicas que eu sempre dou. Vamos ver, né? Se eu conseguir aprender 1/10 aí do seu conhecimento, para mim eu já tô maravilhada. Ah, imagina que eu tô já na área já faz tempo, né? Muito, muito tempo de estudo, né? Eu tô Você com formada já há certeza é uma 20. inspiração para todos os seus seguidores, né? Você faz diferença na vida de muita gente. Muita gente que às vezes não tem acesso, né, ao conhecimento e você consegue explicar de uma forma mais fácil. Ah, obrigada. Eu fico muito feliz mesmo, viu? Então, boa sorte para você, viu, Júlia, na faculdade. Estude bastante, se dedique e boa sorte nos concursos futuramente. Ai, obrigada. Tá bom? Um Tá grande bom, beijo muito para obrigada. você, tá? Um Imagina. beijão. Um Tchau. beijo. Tchau. Gente, eu preciso aprender como é. Tem como você apertar algum botão aí, Júlia? Porque eu não consigo tirar a pessoa depois aqui. Como é que se liga? Não sei por que eu já não tô conseguindo, só quando eu chamo o outro. Bem, vamos ver se eu consigo aqui, peraí. Tá, aqui tem as perguntas. Não sei, peraí. Não consigo, gente, eu não consigo. Então a Júlia vai ficar até o final, só se eu chamar outra pessoa. Então eu vou chamar outra pessoa, então, tá? Tá. Um beijo, Júlia, tchau. Um beijo, doutora. Tchau. Vai ficando aí, Júlia, até eu conseguir chamar mais alguém aqui. Porque antes eu consegui, acho que tinha um botãozinho, eu apertava um botãozinho Eu e acho a que se eu apertar o 5, pessoa. eu consigo. Peraí, deixa eu tentar. Ah, eu aperto o X. Aí, parar de compartilhar o vídeo. Sair. Agora vai. Tchau, gente. Achou? Achou? Ah, tá. A pessoa aqui não é muito boa em desabilitar, né? Ó, aqui tá o Bianco tá falando para aceitar uma vaga no STF. Não aceito, Bianco. Não tem o André, né? Eu não nasci para ser juíza, sabe? Eu não gosto de julgar, porque o juiz ele não pode ficar falando muito nas redes sociais. Ele pode dar aula, claro, mas não pode fazer o que eu faço aqui. Eu adoro vir aqui no Instagram explicar o direito para vocês, comentar a decisão. O juiz não pode. Veja a doutora Ludmila Lins Grilo, que ela é espetacular, vocês devem conhecê-la, né? Quem não conhece, vale a pena seguir a doutora Ludmila, ela é juíza. Só que ela não pode falar sobre sobre casos em andamento. A lei da magistratura proíbe. Então, se eventualmente, né, fosse indicada e aceitasse para ser juíza do STF, eu não ia poder comentar
as decisões, né? Uma coisa que eu não consigo fazer, eu não consigo ficar sem comentar, né? E também não tenho perfil, eu não tenho perfil para ser juiz, né? Então eu fico muito honrada quando vocês falam que eu deveria ir para o Supremo, eu fico muito feliz mesmo, né? Mas eu não tenho essa pretensão, não tenho intenção de ser procuradora-geral da República. Muita gente me pergunta também não vou para a área política, muita gente fala que eu tinha que ser deputada federal, que eu tinha que ser senadora, mas eu não quero, não tenho essa intenção, tá? A Julie, eu acho, tá perguntando aqui onde faz a inscrição para o meu curso. Bem, a inscrição, pessoal, entrando lá no meu perfil, na minha bio, né, onde tem a minha fotinho, tem um link. E lá é o link já da Cursology. Você clica lá e já cai na página e já faz a sua pré-inscrição, né? Deixa eu ver. Aqui estão falando que o Gilmar Mendes fala sobre tudo. Pois é, mas não é correto, não pode. O juiz não pode falar sobre outros casos em andamento, não casos da sua corte. O juiz é proibido, a lei orgânica da magistratura proíbe que o juiz comente casos que estão em julgamento, né? O juiz também ele não pode antecipar o voto. Se ele vai votar um determinado assunto, um caso, ele não pode antecipar o voto. Então, alguns ministros do STF, como o exemplo do ministro Gilmar Mendes, ele faz algumas coisas que não podem ser feitas, mas, enfim, como falaram aqui, quem vigia ou vigia, né? Então, vamos ver se mais alguém quer participar, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Explica de novo a questão coercitiva, mas eu já falei da condução coercitiva, Georgina. Eu já expliquei a condução coercitiva, né? A condução, quer que eu explique de novo? Vocês têm interesse em saber o que é condução coercitiva? Porque agora está suspenso, está proibido. O STF entendeu que é inconstitucional, né? Então, não vem mais ao caso, né? Ó, doutora pro STF, por favor, não, pessoal, não vou pro STF, tá? Então, eu vou chamar mais uma pessoa, tá? E, ó, em 9h30 vocês ligam na CNN, que eu vou dar uma entrevista, tá? Pro William Vac, assistam a entrevista. E espero que vocês tenham visto ontem a entrevista que eu dei para Augusto Nunes no Direto ao Ponto. Adorei ter participado. Foi muito legal. Então, quem não assistiu, também tem o link. Aí nos meus stories tem um arrasta para cima, tá? Então, eu vou chamar a última pessoa, eu converso com essa pessoa e a gente encerra, tá bom? Que já estou bem cansada. Vamos lá, deixa eu ver quem que vai pedir aqui para entrar. Deixa eu ver aqui. Então, hoje, para quem entrou agora, eu falei sobre a decisão do Supremo, quem entendeu que o ex-juiz Sérgio Moro, ele é suspeito, né? O PGR também não tem o interesse de ser PGR, viu? Ó, aqui, peraí que eu achei aqui, vamos ver quem que tá pedindo para entrar. Vamos ver quem que tá pedindo aqui para entrar. Eu vou chamar a Carla, tá? Vamos lá, Carla. A última pessoa, hein? Eu nem ia chamar ninguém, mas eu vou chamar a Carla. Cadê a Carla? Porque não fica sempre aparecendo para mim, sabe? As pessoas, né? A Carla, será que a Carla foi embora? Bem, a Carla não entrou. A Carla não entrou. Vamos ver se eu chamo mais uma pessoa para a gente conversar, para discutir o julgamento do STF. Ah, entrou. A Carla, né? Oi, Carla, tudo bom? Tudo. Seja bem-vinda. Da onde você é, Carla? Eu sou da Bahia. Ah, que legal, adoro a Bahia. Você é de Salvador mesmo ou não? Não, eu sou do interior. Do interior, Do interior. da Eu Bahia. adoro a Bahia. Já fui várias vezes para Hoje eu tô em Salvador, para Itacaré. Porto Você conhece Seguro. Itacaré? Conheço! Eu fui pro Clube Med que tinha aí. Fechou, né? Acho que fechou o Clube Med. Fechou. Você Eu é queria de fazer uma daí? Ai, que pergunta. bacana. Não entendi. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Você é da área jurídica, Carla, ou não? Eu sou estudante de Direito. Maravilha. Muito bom. Mas Pergunte, tô no diga. primeiro semestre ainda. Tô aprendendo muita coisa com você, principalmente. Desculpa, eu não tô te ouvindo muito bem, Carla. Tá, meu? Faz uma pergunta, é isso?
Carla, tá me ouvindo, agora? Carla? Eu tô. Você tá me ouvindo? Tô, Então tô ouvindo. diga. Eu queria saber, Se- no caso, se no caso do Moro tivesse um juiz de garantias e o Moro fosse suspeito, no caso, não acabariam com as provas, né? Tipo, poderiam levar as provas em consideração do mesmo jeito, se tivesse um juiz de garantias. Mas se o Moro. Porque assim, o juiz de garantias é aquele juiz que determina as diligências, né? E só para ficar claro para o pessoal, né? Que determina as diligências, as interceptações, né? E depois tem o juiz que vai julgar. Mas daí você diz o quê? Se o Moro tivesse apenas na condução do Julgando. processo e Se ele outro tivesse seria o apenas juiz de julgando e garantia, tivesse é outro juiz isso? com as provas. Isso. Então, veja, ainda assim, primeiro eu sou contra esse juiz de garantias, tá? Porque o juiz de garantias, como eu falei agora, é quando há dois juízes, né? Até existe aqui em São Paulo no DIPO, porque aqui em São Paulo volume gigantesco de processos, né? Então, para crimes comuns, crime de roubo, furto, estelionato, até há essa possibilidade de ter um juiz que cuida apenas das medidas pré-processos, né? Pré-processuais, e depois o juiz julga. Por quê? Porque geralmente não é um caso complexo, a complexidade de um crime de roubo, por exemplo, comparado com um crime contra o sistema financeiro, é bem diferente. Né? Então, quando a gente está falando de crimes de colarinho branco, de crime de corrupção, crime de lavagem de dinheiro, é contraproducente ter um juiz de garantias. Por quê? Porque é importante que o juiz conheça bem o caso, que ele tenha um conhecimento, desde que ele não tenha aquele chamado envolvimento, né? Então, vamos supor que já tivesse um juiz de garantias. Então, vamos supor que a interceptação telefônica foi decretada pelo juiz de garantias, que a condução coercitiva foi decretada pelo juiz de garantias, né? O pedido de suspeição, eles alegam coisas, atos do ex-juiz Moro feitas na fase investigativa e na fase processual também. Então, por exemplo, um dos motivos foi quando ele condenou o Lula, né? Então, ainda que tivesse um juiz de garantia, ele seria decretado suspeito da mesma forma. Ficou claro? Ficou. Você conseguiu entender, Carla? Entendi. Obrigada. Porque o juiz de garantias apenas determina essas diligências que são antes do processo. Mas no pedido de suspeição, eles listaram atos feitos antes do processo e atos feitos depois, como a própria condenação, entendeu? Então, ia cair por terra. Né? Mas acho que ainda com o juiz de garantias, ainda que tivesse sido tudo feito antes, a Suprema Corte pode decidir como achar melhor, né? Então, acho que ainda assim poderia sim. Tá bom? Obrigada, doutora. Tá, muito obrigada por participar, obrigada pela pergunta, tá? E agora eu vou me despedir do pessoal aqui. Você consegue sair? Porque eu não consigo tirar a pessoa, até mal educado, né? Tirar a pessoa, né? Então, se você conseguir clicar, eu te agradeço, tá bom? Então tá, pessoal, então espero que tenha ficado claro, tá? E é isso. E quem tiver querendo conhecer um pouquinho mais do meu curso, entra lá no link. Tem um destaque que eu fiz, meu curso de Justiça e Corrupção. Lá tem todo o conteúdo programático, lá tem várias informações. E vejam se tiverem interesse, fiquem à vontade para se inscrever, tá? Então, muito obrigada pela atenção. Eu vou salvar a live agora, sim. E boa noite para vocês, tá? Um grande beijo para todos. Tchauzinho.